Queridos, como eu disse, o objetivo desses estudos do Apocalipse é nos alertar para ver como a Bíblia diz que nos finais dos tempos as coisas serão. Para que nós possamos estar atentos e para que aqueles que verdadeiramente estiverem andando com Jesus não sejam pegos de surpresa, mas que possam observar os sinais e estarem atentos. Como eu já disse nos outros estudos, a gente já teve uma introdução, uma visão geral do Apocalipse no primeiro dia. Já estudamos sobre o arrebatamento, sobre o anticristo, né? E hoje eu queria começar só uma introdução, porque realmente eu vi que não dá para fazer isso num dia só, mas uma introdução aos sinais dos fins dos tempos. Sinais, especificamente aos sinais. E talvez a gente tenha uma introdução hoje e fale um pouquinho mais na semana que vem sobre alguns sinais, né? Quero realmente só dar o início hoje para entendermos o propósito, o objetivo, quais são os sinais, como eles vão se apresentar, porque a gente precisa saber distinguir, discernir, reconhecer, ver os sinais e perceber, olha, Deus está falando comigo. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, O Todo-Poderoso. Sim. E chega uma hora que ele está com raiva e ele pega uma pulseirinha que ele tinha ganho para jogar no mar e briga com Deus e fala com Deus que ele tinha sido despedido, né? E cobra de Deus ali que Deus faça alguma coisa, mas me manda um sinal, Deus, me manda um sinal. E ele está andando pela rua, vira um caminhão assim na frente dele, cheio de luminoso e placa de pare, não prossiga. O caminhão estava carregando as placas que se usam nos trânsitos, mas estava na frente dele. Ele tinha falado, Deus manda um sinal, mas ele não está nem aí para aquilo lá do caminhão. Ele continua andando, ele bate o carro. O caminhão na frente falou, para, não segue, mas ele não deu atenção. É mais ou menos isso, os sinais de Deus com relação aos fins dos tempos e como muitas pessoas estão reagindo. Os sinais é aquilo. É um luminoso de Deus, é um pisca-pisca de Deus forte falando, presta atenção, está chegando o tempo, está chegando a hora. É que as pessoas, elas querem o quê? Querem que Deus venha em pessoa falar com ela. Meu filho! Ou então querem aquilo que tornou muito comum na igreja moderna, da tal das profecias, que algumas eu chamo... Exatamente, algumas eu chamo de profetadas. É um perigo isso. Não que não sejam verdades, algumas são. Mas algumas pessoas forçam um pouco a barra. Eis que te digo, meu filho. Aí tem que levantar a mão, tem que bater pé. Mas nós precisamos, nesses últimos dias, olhar para a palavra e aprofundar na palavra. Se nós não nos aprofundarmos no conhecimento das orientações que Deus nos dá, nós vamos, quem não se aprofundar, quem não for, né, se alicerçar, buscar um conhecimento mais profundo, vai cair em muitos enganos. Vejam só, nós temos que prestar atenção no que a palavra diz. Não dá para abrir mão disso. Muitas pessoas falariam muitas coisas. E, por exemplo, quando você toma um remédio e o médico te dá uma receita, tome de 8 em 8 horas, um comprimido, durante 10 dias, e você resolve fazer do seu jeito, um dia eu tomo, outro dia eu não tomo, vou tomar 5 dias, já vou parar. Se você superdosar o seu remédio, tomar além do que é, né, pode te fazer mal, te intoxicar, e se você subdosar, tomar abaixo do que o médico mandou, também dá problema. Tem que ser na medida. A palavra não deixa de ser diferente. Se as pessoas pegam a Bíblia, em vez de realmente buscarem, lerem, se aprofundarem, elas só querem pegar pequenos versículos que lhes agradam, pequenos versículos que lhes interessam. Subdose, né? Subdosar. Elas pegam, por exemplo, o exemplo de Daniel, que jejuou 21 dias, e tem uns loucos falando que você tem que jejuar, ficar sem comer nada 21 dias. Jesus jejuou 40 dias e fala que você tem que jejuar 40 dias. Só que daí ela não lê lá na Bíblia que Jesus jejuou 40 dias, mas ele parou de fazer tudo o que ele fazia, se dedicou só a isso. Ele não estava jejuando e fazendo serviço de carpintaria.
Eu já vi pedreiro desmaiar porque a igreja mandou jejuar, ele tem que fazer o trabalho dele e ficar sem comer, carregar saco de cimento. Que loucura é essa? Esse povo está pensando o quê? Mas Jesus se retirou, foi para o deserto e só fez isso. Se dedicou única e exclusivamente ao jejum e oração. Tomava água. Que ao final dos 40 dias ele teve fome, não teve sede. Daniel jejuou 21 dias, não jejum completo. Você vai ver lá, jejum, ele não comeu carne, nem vinho e nem coisas aprazíveis, que a Bíblia diz, seriam sobremesas, comidas gostosas. Ele se manteve ali num arroz com feijão, 21 dias. Um negocinho muito básico. Legumes, né, na verdade foi. Né? Não, o legumes é o jejum de 10, não é nem jejum, é dedicação de 10 dias, quando ele chega no palácio do rei, que eles querem fazer lá uns manjares, fazer ele comer a comida do rei, e ele pede para o mordomo do rei testá-lo 10 dias com legumes. Isso. Não é nem jejum isso daí, né? Logo no início, quando ele chega. Outra coisa interessante no livro de Daniel, as pessoas veem aquele monte de sinais, milagres, ser liberto de cova de leão, os amigos dele serem libertos da fornalha, e tantos milagres e visões que Daniel teve nos seus 12 capítulos do livro, e elas querem que estes sinais e acontecimentos e milagres ocorram todo domingo numa igreja. E Daniel, você tem lá alguns eventos, se a gente contar talvez 10 situações bem milagrosas, acho que não chega a 10, tá? Acho que não chega a 10 coisas bem, entre visões, interpretação de visão, ser liberto da cova, e essas situações mais assim. Mas o livro de Daniel, ele abrange um período de tempo de 70 anos. Quando começa a história, ele tem seus 15 anos, e ele termina com quase 80 anos de idade. Ou seja, cada uma daquelas coisas acontecia hoje, Deus ia falar com ele de novo daqui 10 anos. Aí o que acontece com as profetadas nas igrejas? Deus até fala de vez em quando com alguém, mas aí a pessoa acha que Deus é obrigado domingo que vem falar de novo. Aí ela não ouve nada de Deus, o que faz para não ficar sem passar sem profecia? Ela inventa. Mas nós precisamos entender a Bíblia e não podemos ir para a Bíblia nem com a intenção de se eu ler um versículozinho aqui, uma coisinha ali já está bom. Não. Se algum de vocês ainda não fez a leitura completa da Bíblia, eu incentivo, faça. Faça. Se não fez ainda, faça. Não precisa ser na sequência que está na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Tem outras sequências. Eu até tenho um cronogramazinho que eu acho interessante, que eu montei de acordo com o entendimento. Tem no meu site, se quiser você baixa, entendeu? Faça a leitura da Bíblia inteira, né? Eu li quase tudo, está faltando lá 4 livros para completar. Coloca diante de Deus, pede ajuda para Deus e leia. Nós estamos estudando Apocalipse. Se você tirar 3 dias, meia horinha por dia, você lê os 22 capítulos de Apocalipse. Eu não estou falando leitura profunda com estudos detalhados, estou falando conhecer, ter uma leitura geral. Faça uma leitura do livro de Apocalipse inteira, assim, calma, mas sem ficar parando em tudo que você não entende. Só para conhecer o contexto, só para conhecer a história. Leia o livro de Daniel, que tem 12 capítulos. O livro de Daniel, você tirar uma hora um dia, uma hora, 60 minutos, você lê o livro inteiro, com calma, sem correr. Os 12 capítulos. O livro de Zacarias é outro que fala muito que tem a ver com Apocalipse. Leia. Faça, conheça. Entenda, para que quando alguém vier te falar alguma coisa, você tenha condição de, no mínimo, questionar, tendo noção do que você está falando. Não, mas peraí, né? Está errado isso aí. Não, você tem razão, está errado mesmo. Né? E se encontrar um falso profeta pelo caminho que quer falar bobagem e você for questionar, o cara já, não, peraí. Faça isso. Deixa eu entrar específico nos sinais agora, para a gente poder, e vai ser uma introdução porque não temos como olhar tudo. Abre em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, nós vamos ler quase inteiro, do versículo 7 ao 36. Esse é um trecho bem grande, eu tentei tirar o máximo, mas o capítulo 21 de Lucas, a exemplo do capítulo 24 e 25 de Mateus, ele é praticamente inteiro sobre a questão do fim dos tempos, sinais, a volta de Jesus. E eu acho muito curioso e interessante, não vou falar sobre isso hoje, que no mesmo capítulo 21, pouco antes de falar do fim dos tempos, o evangelista Lucas conta a história daquela oferta da viúva que deu as 2 moedinhas no templo. Eu acho que não foi à toa que a história está próxima.
Lucas, capítulo 21, do 7 ao 36. Todos acharam? Vamos lá. Perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos na presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço,
sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Bem, eu quis ler pausado, dando ênfase a alguns pontos, porque ele traz muitos detalhes, muitas informações, mas eu vou, já daqui a pouco eu vou voltar nesse texto, e quero falar um pouquinho agora sobre os sinais, que esse texto fala dos sinais. Eu quero trazer algumas características dos sinais. Como eu disse no início, como aquela cena do filme do Jim Carrey, esse filme do Todo-Poderoso, Deus está mandando sinais, está dando luzes de aviso. São luzes de aviso. Por que ele diz em determinado momento, olha, vai ouvir de guerra, de rumor de guerra, cuidado, não é o tempo ainda. Porque estes tipos de sinais já vêm acontecendo há bastante tempo. Aliás, eu quero já colocar para vocês que eu divido os sinais em duas categorias: os gerais e os específicos. Vocês vão entender já. Quais são os gerais? São estes que fazem parte disto que Jesus falou aqui. Olha, olhai e não vos assusteis. Vai ter guerra, rumor de guerra, fome, peste. São sinais gerais. Por que são gerais? Por dois motivos. Primeiro, porque são coisas que já acontecem no mundo mesmo. Fome, peste, guerra já faz parte da história da humanidade desde que o mundo existe. Não é nada fora do acontecimento natural das coisas, estes sinais. Porém, ele disse que em algum momento nós vamos ouvir isto de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, indicando que isso vai se tornar de uma certa forma mundial. Já não são aquelas guerrinhas entre pequenos grupos dentro de uma cidade. Ele já começa a citar que essas guerras e essas serão de nação contra nação e reino contra reino. Mesmo assim ainda não é o fim, mas é como se começasse a se intensificar. E daqui a pouco eu vou falar de um outro trecho da Bíblia para mostrar essa questão da intensidade dos sinais. Mas são sinais gerais, porque eles já acontecem há muito tempo, e a diferença que tem para o fim dos tempos agora é a intensidade a qual eles vêm aumentando. Guerras, por exemplo, o mundo sempre teve, mas depois da Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1917, da Segunda Guerra Mundial, década de 30 e de 40, foram as duas grandes guerras a nível, países e nações. Nunca tinha havido uma guerra em que país lutou contra país. Assim, eram guerras locais, guerras tribais, guerras regionais, houve aqui no Brasil, dizimaram os índios, um grupo, num local. Agora, bombas nos países, devastando e acabando com cidades como Hiroshima e Nagasaki, aquelas coisas daquele nível, nação contra nação, reino contra reino, mesmo as guerras da época medieval, Idade Média, as guerras de conquista para conquistar um território, por mais que era uma nação sendo conquistada, era um grupo de soldados ali dentro de uma região limitada. Agora nós estamos falando de... Por quê? Naquela época não tinha avião para sair de um continente e chegar no outro, mísseis que conseguissem fazer isso. As guerras antigamente eram as pessoas a pé. Não dava para chegar tão longe. Fomes e pestes. Fomes representam... A palavra fome, quando a Bíblia diz dos sinais de fomes, representa um resumo de uma grande situação no mundo. Econômica, social, representa miséria geral, porque para chegar ao ponto de morrer de fome, ou de ter fome, é porque já não se tem dinheiro, por exemplo, para ter um carro. O carro virou luxo para quem passa fome, Não se tem dinheiro para um computador, para um bem, um celular. Fome, crise financeira, E a fome também indica uma coisa que Deus também é contra, que é a injustiça e a desigualdade, onde alguns ficam muito ricos e outros se mantêm muito pobres. Tem fome de uns em troca do esbanjo de outros, que esbanjam o seu dinheiro.
Mas são sinais, e intensificariam, né? E estão se intensificando. É que a gente não vê isso ao nosso redor, parece que não existe, a mídia não fala. Mas vai procurar na internet o que está acontecendo de fome em alguns países, na África ou na Ásia, ou em algumas regiões do Brasil, ou da América Latina, né? Tem lugares que a fome mata. Pestes. Estamos no meio de uma pandemia, mas há muitas pestes. O livro de Ezequiel, ele tem um versículo que diz que no fim dos tempos, os olhos das pessoas derreteriam em suas órbitas. Essa parte aqui do globo ocular derreteria aqui. É um dos sintomas daquele ebola. O profeta profetizou isso. O ebola, que é uma peste poderosa, ebola pegou, morreu. Não é que nem o corona que pega bastante, mas a maioria consegue se... O ebola assim, pegou, quantas horas? Morreu. Tem que evitar pegar. O olho derrete, sangra aqui e fica vazio aqui. O profeta Ezequiel já tinha falado disso. Os olhos derreterão dentro de suas órbitas. Pestes, fomes, guerras, mas são coisas que sempre teve, mas não em tanta escala. E um outro detalhe, gente, entenda uma coisa. Por que agora os sinais indicam realmente o fim dos tempos? Por que, por exemplo, na época da peste negra da Europa, que era a peste bubônica, eles não sabiam o que era, que é aquela doença estoura na pessoa, um monte de bolha negra, bolha preta, né? Fica tudo cheio de bolha, chamada peste negra, ou peste bubônica, que foi a da Europa, dizimou 1/3 da população da Europa, na Idade Média. Quando teve aquilo lá, falaram, fim do mundo. Mas foi só uma peste na Europa, que era a grande parte do mundo da época, né? Nem conheciam que tinha gente morando aqui nas Américas, né? Veio a ser descoberto só no século XVI, XV. Era o mundo da época. Mas naquela época, por exemplo, não estava ocorrendo terremoto, tsunami. Você não tem essas outras coisas ocorrendo. As próprias guerras mundiais. Tinha uma peste, grandíssima escala. Mas as outras coisas não estavam ocorrendo. O que torna diferente os tempos atuais é que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo uma época em que as doenças estão se espalhando, os cientistas lutam para descobrir vacina e remédio para uma doença, surge um novo vírus do nada, como esse. Fabricam-se vírus, criam-se vírus, o vírus da AIDS, que já é um pouco mais antigo, mas na década de 80 fez um estrago porque era uma coisa nova. E vem surgindo novas doenças, e os seres humanos batalhando contra elas e surgindo novas. A fome está junto, as guerras continuam, as coisas estão todas juntas e cada vez mais intensas. Deixa eu dar um dado para vocês. O número de terremotos que ocorreu no mundo, claro que os meios de registro antigamente eram mais precários, lógico. E o terremoto tem uma outra situação, né? Ele causa estragos se ele ocorre em locais grandemente habitados e com construção, de preferência quanto mais alto, mais estrago. Porque se tiver um terremoto no meio do deserto do Saara, não vai nem gerar notícia, não vai nada, treme a terra, acabou, né? Um terremoto aí, sei lá, no deserto do Arizona, dos Estados Unidos, que não tem quase ninguém morando, mesma coisa. Um terremoto no meio da Amazônia, se aconteceu, ninguém percebeu, porque tem áreas lá que você milhares de quilômetros quadrados sem nenhum morador. Então, o terremoto causa estragos se ele ocorre na São Paulo, em Tóquio, que num pedaço de terra assim tem 1 milhão, 20 milhões de habitantes. Aí cai prédio, um prédio que cai mata 5 mil. Né? Então, não é que... Eu estou falando de terremotos de grandes proporções que tenham ocorrido em locais habitados e causado grandes estragos. Terremotos nesse sentido. Porque até modernamente, são esses que preocupam. Claro, a população aumentou, hoje tem muito mais locais... São grandes cidades habitadas por muitas pessoas. Então, se um terremoto acontecesse em São Paulo no ano 1200, quando o Brasil não tinha sido nem descoberto, grande coisa. Mas hoje, São Paulo, um terremoto com 20 milhões de habitantes e um monte de prédio alto, faz um estrago. Então é claro que existe esse processo. Mas não quer dizer que a Bíblia não já tinha previsto isso.
Justamente. A Bíblia já sabia que em um determinado momento os terremotos causariam muito mais estragos e seriam muito mais percebidos, e já tinha avisado que o terremoto seria um dos motivos de sinais. Pestes, fomes, está aumentando. Está aumentando. Ah, mas porque a população aumentou? Lógico, mas a Bíblia sabia e previu e profetizou por causa disso também. Que o aumento da população faria as pessoas perceberem mais toda essa situação e causaria muito mais alarmismo. Mas esses são um grupo dos sinais gerais. Por quê? Porque são coisas que acontecem e o que aumentaria seria a intensidade, frequência. Todos esses sinais têm objetivo, são permitidos por Deus com o objetivo de fazer as pessoas pararem, olharem e falarem: peraí, alguma coisa está errada, nós precisamos deixar nosso orgulho e nos voltar para Deus. Precisamos pedir perdão a Deus pelo que fazemos, porque Deus tinha avisado na Bíblia que ia mandar, está mandando e está querendo que nós tomemos uma posição, uma atitude diferente da que estávamos tomando. Cada um de nós, isso é individual. Os sinais servem para nos alertar. Deus está falando assim: olha aqui, olha as luzes.